Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje vou falar sobre direito. O tema de hoje, gente, é bem atual e bem polêmico também. Qual é? Se é crime provocar aborto em criança de 10 anos que foi estuprada. Então vamos lá. Vamos falar isso à luz do Código Penal brasileiro. Minha gente, o seguinte, o que diz o Código Penal brasileiro? Diz o seguinte, no seu artigo 126, provocar aborto com consentimento da gestante, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, já diz que provocar aborto, mesmo com consentimento da grávida, é crime. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Parágrafo único diz o quê? Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, reclusão de 1 a 4 anos, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ok? No caso, aí que pode suscitar algum tipo de dúvida, de questionamento, é que foi provocado um aborto com consentimento da gestante, em que ela é menor de 14 anos, tá? Ou mediante fraude, grave ameaça, provavelmente. Então, aí está em dúvida. Por que provocar aborto com o consentimento da gestante? Aonde que está aí? É que pode ter pessoas aí que induziram a menina de 10 anos a abortar. Então, essas pessoas estão sujeitas a essa pena de reclusão de 1 a 4 anos. Porque ela é menor de 14 anos, ou seja, tem 10 anos, começa por aí. E a questão do consentimento ser obtido mediante fraude. Pode ter enganado ela, falado outra coisa e ela não ter entendido o que era para ocorrer. Tá? Se ela ia abortar ou não, ela talvez não tenha entendido. Ou uma grave ameaça. Possivelmente, ok? Ter ameaçado ela, olha, você vai morrer, vai ser um problema muito grande, você vai sofrer punições, isso, aquilo. Isso que é grave ameaça. Tá bom? Menina de 10 anos, é uma menina, né? Ok? E o artigo 128, que diz o quê? Não se pune o aborto praticado por médico. Então vamos nos ater a esse aspecto. Por quê? Porque foi praticado por médico. Tá? Claro que houve o consentimento de alguém para provocar o aborto. Tá? Ou seja, dos pais, dos avós ou algum representante legal. Tá? Não sei como que eles fizeram isso. Se foi mediante fraude, grave ameaça ou a questão simplesmente por conta da idade dela, tá bom? Então tem várias características e vários fatores que a gente tem que analisar aí. Então vamos para o artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou seja, é aquele caso, ou é a vida da mãe ou a vida do bebê que está na barriga. Então, nesse caso, é permitido sim, pela lei, pelo Código Penal, em que faça aborto para preservar a vida da mãe. Tá? Outro caso, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é o inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Então vamos lá.
se a gravidez resulta de estupro. Aí entra várias nuances. A princípio, a gente vai nesse caminho, tá? Tem que ver se houve consentimento, porque estupro tem que ter, foi mediante violência. Ah, mas é criança, isso, aquilo. É 99% de chance de ser estupro mesmo, tá? Mesmo porque foi desde os 6 anos até os 10 anos, segundo falaram aí nos noticiários, né? Vamos dizer assim. Então, dessa forma, é quase sem sombra de dúvida que foi mediante estupro. Essa questão aí. A questão também é que o aborto é precedido de consentimento da gestante. Ela teve consentimento? Não se sabe. Mas aí o que acontece? Tem a parte final que diz quando é incapaz, que é o caso dela, ou seja, menor de 18 anos, ela é incapaz. Então, quem pode falar por ela é seu representante legal, ou seja, os seus pais. A princípio, depois, se não forem eles, né? Se não tiverem eles ali, seus representantes legais, que podem ser os seus tutores, curadores e tudo mais, tá ok? Que no caso parece que foi a avó, tá? Então, com isso, gente, o que acontece? O negócio ficou meio nebuloso, porque o médico, ele pegou e, opa, é um caso de estupro, porque quando é sexo com vulnerável, ou seja, com pessoa incapaz, é considerado estupro. Olha só, primeiro ponto, tá? Então já é qualificado como estupro. Isso a princípio parece uma coisa assim óbvia, parece óbvio, mas se foi com consentimento da menina, vamos supor que ela tenha 13 anos e ela consentiu, é estupro legalmente. Porém, ela, na verdade, não é estupro. Ok? Por quê? Porque a menina de 13 anos pode fazer uma relação sexual com o namorado dela de 13, 14 anos e os dois são menores e acabar vindo a engravidar. Existe crime aí? De forma moral mesmo, falando moral? Não. Entendeu? Não existe moralmente um crime aí perverso, isso, aquilo. Entendeu? Então, é uma questão que teve um relacionamento, realmente vão ter um grande problema pela vida, né? Mas isso não é exatamente um crime. É isso que as pessoas têm que entender. Começar a diferenciar uma coisa da outra. E realmente estou confundindo um pouco as coisas para dizer que é o seguinte, do liberalismo do pensamento, para a gente não ficar realmente bitolado em todas as questões, tá? Principalmente essa questão de sexualidade, de aborto e tudo mais. Aborto é crime? É crime. Às vezes é punido, às vezes não. Quando não é punido é porque existe uma questão maior, que, num caso, é a vida da própria mãe, que é o aborto necessário, e a segunda questão é quando é fruto de um ato de estupro. Mas quando que é esse negócio de estupro? Primeiro que a pessoa, a própria mulher que foi estuprada, ela consente, não, eu quero tirar porque eu não quero. Às vezes ela assim, não, eu vou querer ter o filho mesmo assim, fruto de estupro. É opção dela. Só ela que pode dar esse parecer. Quando ela é de maior. Quando ela é de menor, quem pode falar isso é seu representante legal. Certo? Então começa por aí. Olha só aonde que eu estou entrando na história. Só que mesmo assim tem uma norma técnica do Ministério da Saúde
que foi baixada em novembro de 1998 pelo ministro da Saúde, José Serra, que não tem nada de médico, diga-se de passagem, né? Dizendo o seguinte, que os abortos podem fazer no SUS, Sistema Único de Saúde, em fetos com idade gestacional de 20 semanas, mais ou menos 5 meses, que foram concebidas em suposto estupro. Nem fala que é estupro, em suposto estupro. Então, essa norma técnica recebeu o nome de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Ok? Então, em nenhum momento falou em aborto, né? Então, isso e aquilo. Então, evidentemente que esse ministro aí, ele cedeu às pressões do pessoal abortista. Tá ok? Minha gente, o que acontece aqui? Só para dar mais um aspecto aí, para vocês pensarem. É que nem sempre um ato supostamente criminoso é punível. Vamos supor, o filho que furta o dinheiro do pai, tá? Isso não é punido, tá? Porque o artigo 181, inciso 2 do Código Penal, isenta o filho de qualquer pena. Porque senão seria uma loucura, imagina o filho pegando dinheiro do pai e o pai pegando dinheiro do filho, aquela confusão dentro de casa. Imagina, o Estado despreocupado com essa questão toda. Ia ficar uma maluquice tremenda. Ia virar uma bagunça completa na sociedade. Então, não se pune. Tá? Outra questão. A própria mãe, por um motivo de negligência, ter causado a morte do filho. Tá ok? Deixou lá quietinha, a criança estava perto da piscina ou de uma escada ali, pegou e pisou em falso e caiu e bateu a cabeça e acabou morrendo. Entendeu? O Estado não pune nesses casos. É o artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Por quê? Porque é o próprio filho da pessoa, ela já está sendo punido com muito remorso por ter matado o próprio filho de uma forma, às vezes, ultra inconsequente, negligente ao máximo, entendeu? Então ela vai ser punida pela própria consciência dela. Não tem uma punição pior que essa. Então o Estado não vai puni-la, a princípio, ok? A não ser que ela quisesse esse fim mesmo, de forma dolosa. Mas, como foi de uma forma negligente, né? Então, parece que não houve dolo por parte da mãe, tá bom? Então, nesses casos, não pode se falar em furto legal do filho pegar o dinheiro do pai e nem de um homicídio culposo legal de a mãe ter, de forma negligente, né? Ter provocado a morte do seu próprio filho, tá bom? Então isso é importante dizer, para dizer que o aborto não é legal, não existe aborto legal. Todo aborto é criminoso, tá matando-se um ser vivo, um ser humano que potencialmente vai nascer, que já tem vida, muitas vezes, né? Evidentemente, quando não for uma coisa de 1 dia, 2 dias, aí realmente não tem nem vida, praticamente, né? Então, quando já tem 5 meses, 6 meses de vida, na barriga da mãe, ela tem realmente uma importância para o Estado, para a sociedade como um todo, ok?
Então, diante disso, gente, o que a gente pode tirar de conclusão? É que paira aí duas dúvidas, tá? Grandes dúvidas. Eu não vou ficar batendo assim firmemente numa tecla. Eu vou levantar um questionamento. O artigo 126, ele foi descumprido? Olha, parece que sim. Provocar aborto com consentimento da gestante, tá? Com consentimento da gestante. Quem é consentimento? Ou seja, provocou. Então, tem uma pena aí de reclusão. E essa pena é aplicada quando? Quando a gestante é menor de 14 anos. Tá? Ou, numa outra possibilidade, quando o consentimento dela é obtido mediante fraude ou grave ameaça. Então tem uma questão aí meia fluida. Porque porque aí, conjugando com o artigo 128, diz o seguinte: o médico não pode ser punido por aborto quando for gravidez resultante de estupro e aborto precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Vai que é representante legal, nesse caso, falou que tentou, ameaçou a própria pessoa ou fraudou. Ela não queria ter. Certo? Então tem essa questão. Então é uma questão bem, vamos dizer assim, complexa para avaliar isso. Tá? Enfim, o ponto final para uma pá de cal nessa história, né, gente? É a questão dessa questão das 20 semanas. A menina de 10 anos estava com um bebê de idade gestacional de 22 semanas, no mínimo. Alguns dizem que era 23 semanas. Ou seja, não podia ser praticado o aborto segundo a nota técnica do Ministério da Saúde aprovada em novembro de 98 pelo ministro da Saúde, José Serra. Não podia. Isso caracteriza crime, porque o médico tinha que se recusar a fazer o aborto em razão dessa nota técnica, como foi recusado pelos médicos lá do Espírito Santo. Por que procuraram esse médico lá em Recife se tinham outros hospitais próximos lá no próprio Espírito Santo ou no Rio de Janeiro, que é bem mais próximo que Pernambuco, São Paulo, que tem mais tecnologia que a maioria dos hospitais no Brasil, Minas Gerais, que está ali do lado, ou a Bahia, Alagoas e, vamos dizer assim, e Sergipe. Porque justamente em Recife saiu lá do Espírito Santo e foi direto para Recife na mão desse médico que me parece que já tinha feito um aborto anteriormente em uma menina com a mesma idade praticamente. Então, é um outro questionamento, ok? Então é isso, minha gente. Eu acho que já falei demais. Então, esse ponto é importante para a gente refletir sobre tudo isso. Tá? Aqui, toda a questão jurídica e também toda a questão médica envolvida aí, né? A questão
de questões aonde está o limite de poder fazer o aborto ou não, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.